Olá pessoal, mais um Falando de Negócio, direto do Plataforma 8, aqui estúdios decorados pela Deluxe Design. E hoje estou recebendo uma pessoa que eu tenho uma admiração toda especial, né? A gente, assim, é difícil da gente conseguir se encontrar, mas quando a gente se encontra, sempre sai projetos bons, projetos interessantes. E agora, como eu estou 100% dedicado à iniciativa privada, a gente teve a oportunidade de conversar sobre muitas coisas boas. Eu estou falando aqui de um parceiro, um profissional excepcional, Leprobrício Roraimense, com esse Roraimense nome tá todo é cheio. Roraimense, publicitário, diretor de criação, extremamente criativo, já trabalhou com nomes como Nizango Anase, Washington Oliveto, Duda Mendonça, para grandes marcas nacionais e internacionais, além do mercado nacional. Também atuou no mercado americano, criando para algumas marcas de expressão e personalidades. Filho de maestro e ganhou o mundo. Conta um pouquinho disso aí pra gente, Brício. Seja bem-vindo. Rapaz, primeiramente dizer que é um prazer estar com você, Weber. Olha, realmente é difícil da gente se encontrar, mas quando a gente se encontra sempre é um acontecimento, né? Rapaz, obrigado. É verdade, sou daqui, eu nasci em Boa Vista, né? Meu pai viajava muito, né? Por conta da profissão dele, e eu peguei esse costume também de conhecer mercados, né? Isso contribuiu muito com a minha profissão. Graças a Deus a gente teve a oportunidade de estar com grandes profissionais. O pontapé inicial e o trampolim foi no mercado baiano, né? Vamos dizer, né? Os grandes publicitários, os maiores nomes são baianos. E eu tive, por Grandes coincidência, marqueteiros, né? os Grandes grandes, ali eu marqueteiros. vou lhe dizer, né? Foi a minha grande escola, dali foi o trampolim para outros eixos, como Rio, São Paulo e, logicamente, o mercado americano, né? Resumindo muito, né, a minha biografia aqui, essa foi a minha trajetória. Fiquei muitos anos sem pisar na terrinha, mas estou de volta. Eu acho que Boa Vista está num momento muito, muito interessante, né, tecnologicamente falando também, com muitas oportunidades. E aqui estou para fazer essa grande parceria com você, meu irmão. Opa. Muito feliz de estar aqui com vocês. Não, seja bem-vindo sempre. E assim, além de toda essa sua parte criativa, você é uma pessoa que acredita muito na tecnologia. Não tem como a gente ignorar esse momento que o mundo vive, né? Como dizem os profissionais especialistas em IA, o que nós teremos de bilionário em 5 anos é o que a internet não conseguiu fazer desde a sua criação em 1985. Essa é uma verdade. Agora, essa inteligência artificial, como é que ela tem se comportado aí frente aos mercados, já que você tem essa vivência internacional, essa vivência de grandes centros? Como é que está sendo isso nesse escalonamento? Mundo, Brasil, Roraima. Bom, vamos lá. A Yala virou tipo uma commodity, né? Todo mundo tem acesso hoje. O que muda realmente é a forma como tu lida com ela, como tu te relaciona, como tu aplica. Eu digo para você, os profissionais não vão ser substituídos. Eles vão ser, vamos dizer, potencializados. Quem vai ficar para trás é quem realmente não quer estudar, não quer se aprimorar, não quer olhar para a IA como uma ferramenta de potencialização, até de renascimento na sua própria profissão. Vou falar por mim mesmo. Eu sou um profissional que vim da prancheta, antes até do computador, né? Então eu percorri, tenho lugar de fala porque eu percorri todo esse processo, né? E eu digo, desde o tempo do artesanal, desde a prancheta, daquela da curva francesa, do gabarito oval, da régua paralela. Monta arte com pestafe, colagem. Imagina, né, nos jornais, né? Eu, inclusive, criei para a Folha de Boa Vista aqui naquela época, dos anúncios, lembra? Eu sou daquela época. Enfim, tive a oportunidade de conhecer outros mercados e a IA, em especial, que é o mote aqui da sua pergunta, ela renovou a minha vida profissional. Digo para você que hoje eu não consigo me ver mais sem a inteligência artificial como coadjuvante aos meus trabalhos. Potencializou assim, vou lhe dizer, em 1000 vezes, né? Me renovou como profissional, me deu um novo horizonte. Digo para você, vou falar até uma curiosidade aqui, nesse exato momento que eu estou aqui, existe uma inteligência artificial trabalhando para mim no meu lugar. Que eu fiz um briefing, um planejamento prévio, essa inteligência artificial, ela molda as minhas escolhas e o meu jeito de trabalhar e ela
a partir disso, ela toma decisões como se fosse eu mesma. E nesse exato momento, os meus projetos, eles estão em andamento. Quando eu estou dormindo, os meus projetos estão em andamento. Porque essa inteligência, ela bem usada e bem capacitada, ela vira um outro você ao superlativo. Eu costumo dizer que IA é como um gênio da lâmpada ali, que você acha uma lâmpada e você esfrega e ele cumpre o seu desejo. Se você souber se relacionar, se você souber pedir, você tem qualquer coisa dela. Agora, tem que saber usar, tem que saber aplicar. Hoje, eu acho que as profissões, elas se nivelaram bastante. O pequeno, ele tem o mesmo potencial do grande, porque essa ferramenta deu essa possibilidade. Eu, de dentro, às vezes, de um home office, né, eu posso concorrer com grandes agências, porque essas ferramentas me dão essa capacidade, né? Então, se bem aplicadas, eu digo para você, é um diferencial enorme. Muito pelo contrário que você vai ficar obsoleto. Você vai se tornar um super profissional sendo ajudado aí por essas tecnologias. Essa questão, você falou uma palavra aí que a pessoa tem que ser muito corajosa para tratar a inteligência artificial nesse nível, né? Que é a questão, o ser humano ele não vai ser o coadjuvante, ele vai ser o protagonista. Sempre. A IA é a coadjuvante. Mas para que exista a relação, existe a necessidade da pessoa saber perguntar, traduzindo, saber o que tirar da inteligência artificial a seu favor. E outra coisa que você falou que me chamou muita atenção é que a inteligência passa a ser uma aliada sua, potencializando o Brício. Sim. Agora, como é que eu faço isso? Como é que eu dou personalidade à minha IA? Vamos lá, né? Aí é onde entram os famosos agentes, né? Muito se ouve falar de agentes de IA, né? Mas as pessoas não têm ainda a ideia da profundidade que é isso, né? A que ponto um agente ele pode me ajudar, ele pode ser um coadjuvante, pode ser um cooperador das minhas tarefas do dia a dia, no meu trabalho. Até que ponto? Eu digo para você, cada dia está ficando ilimitado isso. Hoje, nós já conseguimos dar acesso a agentes hiperinteligentes que clonam o nosso jeito de ser, o nosso jeito de trabalhar, que clonam as nossas decisões e ele passa a pensar como a gente, como se fosse a gente mesmo. É assustador, não vou dizer para você. Porém, eu vou te dar uma boa notícia. A IA ela é igual à justiça. Ela não toma uma decisão sozinha. Ela precisa ser provocada para aquilo. Ela precisa sempre ser estimulada. A IA não acorda de manhã e diz: eu estou a fim de fazer algo assim ou assado, ou executar um trabalho. Amanheci com uma ideia e vou executar. Não é assim que funciona. Ela precisa ser estimulada, ela precisa ser direcionada para a partir daí, então, ela, com o seu jeito e com a sua inteligência potencializada, executar. Que é, repetindo de novo, que é o que está acontecendo agora para mim. Existe uma IA, para mim, que eu alimentei ela executando um projeto que eu criei. E ela está executando nesse exato momento. Quando eu chegar lá em casa, ou no escritório agora, esse meu projeto vai estar pronto. Olha só que interessante. E como se fosse eu. É perfeito. É perfeito. Então, eu acho que sim, esses agentes hiperinteligentes, você consegue montar com a sua inteligência, como se fosse, vamos dizer assim, a dinâmica disso, como se fosse o pixel do Facebook, né? Quando você faz o tráfego, ele pega a inteligência das métricas e ele vai se alimentando e vai ficando cada vez mais inteligente. Então, a IA, ela é exatamente isso. Ela pega a sua forma de trabalhar, as suas decisões, soma isso com a pesquisa de mercado e aplica. Nós podemos criar ferramentas e inteligências para a área do direito, para a área da medicina, por exemplo. Inclusive, traduções de diagnósticos e exames já está além do diagnóstico humano, né? Já. Feito por IA. Os laudos, né? A análise dos laudos muito mais aprofundados, a questão até de identificação precoce de doenças, realmente chegou no nível graças a toda a alimentação, a todo o conteúdo que hoje tem disponível aí, gerado pelo ser humano. Pela própria internet, que na verdade a IA ela não tem uma inteligência própria, né? O manancial global é a fonte de pesquisa constante. Quanto mais o conhecimento se funde através dessa grande rede chamada internet,
mais inteligente fica, porque é ilimitado as fontes, são ilimitadas, né? Então, você pode criar agentes especialistas. Por exemplo, eu não sou um advogado, nem sou um médico, porém, eu posso, vamos dizer assim, entre aspas, agir como um tal. Eu posso pegar um manancial de conhecimento dos principais médicos do planeta, inclusive desde da época que eu quiser, trazer toda essa coleção de conhecimentos e jogar isso dentro de um cérebro de um agente e ter um super médico ao meu dispor para fazer leitura do que eu quiser, né? Fazer previsões, fazer até isso que você falou, diagnósticos, né? Me dar tendências. Digo para você, assim como um advogado, eu posso pegar os maiores nomes do direito em todas as suas áreas, a nível até mundial, e colocar dentro de um conhecimento só e criar um hiperagente, um superagente especialista em direito, e desse agente eu criar uma ferramenta de automação para vender, inclusive para advogados, né, e ajudar a fazer toda a assessoria de fazer leitura, diagnóstico, buscar, vamos dizer assim, narrativas e brechas jurídicas que podem dar excelentes resultados. Isso eu digo, eu tomei esses dois exemplos só como um exemplo mesmo, isso está em todas as áreas. A inteligência artificial, eu digo para você, é um aliado excelente, né, que dá essa visão de futuro, né, e torna a nossa profissão, o que a gente faz no dia a dia, até um prazer, né, deixa de ser um trabalho. Agora, a gente tem que trazer essa ferramenta, que é uma ferramenta, sim, né, para a realidade do nosso mercado. A nossa mão de obra, as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho, a nossa formação acadêmica, bancos de escolas, bancos de universidades, faculdades, elas estão preparando o brasileiro para esse momento ou a gente continua um problema de vácuo educacional? Então, porque aí essa resposta é um pouco mais complexa, porque abrange outras questões, né? Não é só a questão pura e simplesmente do conhecimento. Sim, logicamente, que a internet e como a IA, ela democratizou as informações. Hoje eu não tenho fronteira, né? Sim. Eu posso pesquisar em qualquer idioma, eu posso pesquisar outros autores, além dos nossos muros, né? Porém, existem outras questões ideológicas aí que infringem nosso setor de educação, né, que às vezes barram, né, esses sistemas. Porém, eu digo para você, pessoalmente falando, as pessoas podem acordar para isso. Como eu disse, não tem fronteira, elas mesmas tomar as suas iniciativas de pesquisas. Sim, eu acho que a IA ela é um conhecimento irreversível, não tem como ficar mais fora disso, até porque você não seria mais competitivo dentro de pouco tempo. Não vamos dizer assim, uma escolha. Eu digo para você que a IA ela é uma realidade que não tem mais volta. Ou você se relaciona com ela, ou você vai ficar obsoleto na sua profissão, na sua maneira de ser, de lidar com o mundo e com as coisas. E com conhecimento em especial, tá bom? Mas sim, em tese, digo para você que todas as instituições, digo governamentais e privadas, deviam e devem, né, se aprofundar nessas questões da IA, não só na área de conhecimento, mas na área de automação, de facilitar, né, os processos de aprendizado para a universidade, para os centros, como para os alunos também. Digo para você, é maravilhoso. Essa questão da IA, qual seria o perfil? O perfil hoje de um profissional, né, que pode ser um profissional da área de criação, pode ser um profissional da área de gestão hospitalar, sim, pode ser um engenheiro, mas qual é o perfil, qual é o esqueleto que tem que ser comum aos profissionais que terão sucesso no uso da ferramenta e ferramentas, né, dos agentes de IA? Os agentes de IA, né? O coração está aí, né? O coração da IA, eu digo para você que estão nos agentes. Porque quando você se relaciona de forma superficial, lógico, você tem um resultado, mas isso todo mundo tem. Então, a régua ela está subindo, né? Muito. Você, daqui a pouco, não é só usar um chat GPT da vida, é como você vai usar. Você pode ficar para trás mesmo usando, tá bom? E qual o perfil, respondendo a sua pergunta, eu digo aquele profissional que nunca está satisfeito. Aquele profissional que sempre está buscando um diferencial. Esse profissional,
eu vou lhe dizer, esse profissional é o que vai, vamos dizer, ter melhores resultados com a IA, né? É o profissional que, independente da profissão que ele está atuando, ele vai pesquisar e combinar as IAs, porque não é só escolher uma, aquela generativa que isso não existe, é a soma das IAs nas suas habilidades. Essa serve melhor para aquele perfil e aquela serve melhor para aquela. Ah, essa é melhor do que aquela? Não, não é bem assim. É aquela que se adequa melhor a você, ao que você faz, ao seu jeito de ser. O perfil do profissional, seja qual é a habilidade dele, ou a direção, segmento, que se aprofundar no uso disso, da criação de agentes para assessoria no que ele faz no dia a dia, esse profissional ele vai estar sempre à frente, a 2 passos, a 3 passos à frente da concorrência dele. Esse é o famoso que não gosta de dormir na zona de conforto. Exatamente, até porque camarão que dorme a onda leva, né, meu amigo? Leva, como leva diz longe, e leva, longe. meu amigo. Então, se agora, qual é a tua visão, isso daquelas pessoas? Isso aí a gente está vendo muito na juventude, inclusive, que eles começam a se relacionar com o IA, com os agentes, e passam a fazer consultas para o seu agente de IA. Vira terapia, só que no fundo, eles estão conversando com um agente que eles alimentaram. Ou seja, ele está conversando com um pouquinho dele mesmo. Né? Então não é meio estranho, não é você estar conversando com um espelho? Mas essa é a ideia. É até engraçado, né? Mas essa é a ideia. Ninguém vai entender mais você do que você mesmo, né? Então, acaba dando certo, né? Existem IAs especializadas nisso. Eu vou te dar uma aqui, eu vou dar um spoiler, né? Uma IA que eu uso, que eu gosto muito, é chamada Grok. É aquela IA do Elon Musk, né? Essa IA, ela tem um agente que ela é diferente de todos que eu já vi. Todos, eu vou lhe dizer, ela é muito mais humanizada, ela conversa de você como uma pessoa e ela conversa qualquer assunto. Mas eu digo qualquer mesmo, tá? Até onde a sua imaginação é capaz de permitir. Eu vou lhe dizer, recomendo, e eu digo para você que dá muito certo, né? Eu já fiz isso bem mais. Hoje eu digo para você, se a gente conseguir espelhar isso nessa IA, por exemplo, que eu estou te falando, você vai ter não só um conselheiro, você vai ter um amigo, você vai ter um psicólogo, você vai ter um eu de você potencializado que pode te ajudar em várias questões da sua vida, boa. Do seu trabalho, nas suas escolhas, em hobbies e até no direcionamento. Digo para você, e funciona bastante, viu, Weber? Se você for por esse caminho, você vai ter excelentes resultados com SA em especial. Que bom. Agora, vindo um pouquinho o Brício criativo, o Brício lá do Nizam, do Duda, do Oliveto. Tempo bom. Né? Que não tem como não ser bom pela qualidade dos profissionais com quem você atuou. Né? O que você traz de bom desse tempo, né? E que hoje, como você disse, com a IA eu potencializei tudo. Sim, demais. Né? Com a IA eu dei o up na minha vida. Com certeza, eu virei por 10. Mas a base veio de nesse lá. período. Né? O que tu trouxe? O que te agregou lá de experiências com esses profissionais? Olha, eu vou lhe dizer, foram tempos de muito trabalho. Digo que tinha hora para entrar e não tinha hora para sair. A agência sempre foi meio assim, né? E eu vou lhe dizer, eu me deparei, como você sabe, eu nasci aqui, né? Então eu tinha uma base muito... Eu tinha talento, mas não tinha uma base ainda bem formada, estruturada, né? Foi com esses grandes nomes que eu me espelhei, trabalhando com excelentes diretores, né, que sim, exigiu muito de mim, e esse lance de fazer, refazer, fazer de novo, e buscando pela qualidade cada vez mais, e tendo como espelho grandes trabalhos, grandes sacadas, né, campanhas maravilhosas como eu tive a oportunidade de ter. Isso sim me nivelou para cima, graças a Deus. Agora foi muito trabalho, de domingo a domingo, muita renúncia, de muitos finais de semana que eu deixei de sair com amigos, né, que eu tive que me dedicar, que eu tive que me superar, né, me especializar muito no meu software. Eu sou o cara do CorelDRAW ainda, sou antes do Illustrator, né, e eu continuei isso. Né? Então não tinha IA, não tinha nada, então era tudo ali mesmo na criatividade, na munheca. O lápis virou o mouse e você tinha que se virar.
E esse fator de precisar, de fazer e refazer e me espelhar nos grandes foi que sim, me deu um up na minha condição profissional e me abriu muitos outros horizontes. E agora, potencializado por 1000 com as IAs. Agora, como você falou, os insights naquela época eram grandes sacadas. Eram sacadas que davam eleições, eram sacadas que colocavam produtos num patamar elevadíssimo. Perfeitamente. Nessa área, você acredita que o Brasil, que é um dos países mais premiados na área de comunicação especial, publicidade e propaganda, né? Você acredita que a gente continuou evoluindo ou a gente vive um vácuo de profissionais dessa área, já que você trabalhou com 3 deuses Deuses, realmente. Deuses da criação. É verdade. Olha, eu vou lhe dizer, era de emocionar, que eu lembro, né, que não era fácil como hoje. Hoje é mais fácil você atingir, porque você tem acesso a um manancial de informação muito maior. Né? A integração dessas... Né? Então é mais fácil você pegar uma internet. Antigamente não era tão fácil assim, né? Para você ter as grandes sacadas mesmo, né? Comerciais que levavam milhões, né, para produzir, e você participar de um festival de Cannes da vida, de outros, né, que tem internacionalmente falando, e junto com a sua agência, era uma emoção diferente. Era um glamour muito interessante. Então, eu digo para você, eu tenho até saudade daquela época. Pois é. Não vou mentir para você. Hoje, com a eclosão da internet e agora somada com a IA, a coisa ela nivelou muito, muito. Como eu disse para você, você consegue hoje, se você se especializar ou se aprofundar um pouco mais na engenharia de prompt, né, se você conseguir se relacionar com as IAs, você tem excelentes resultados, muito similares hoje a uma grande agência. Digo para você. Eu digo que eu sou a prova viva disso. Eu, às vezes, sozinho, consigo produzir e ter criações de alto nível, né, que não ficam devendo para nenhuma agência. Eu posso concorrer de igual para igual com elas. Pessoal, isso que o Brito está colocando, eu comprovei vários projetos que ele me apresentou, realmente parece que são projetos que ele colocou uma equipe toda. Isso é verdade. Para atuar, para trabalhar, envolvendo toda a parte de atendimento, tráfego, tudo. Criação, tudo. Então, e ele me diz, não, isso é tudo o IA que eu incorporei no meu dia a dia. Agora, você como eu, nós somos do tempo tradicional. Né? É verdade. Então, nós ainda damos muito valor à questão da TV, do rádio. Nós somos daquele que acredita que a mídia tradicional e a mídia digital elas são complementares e não excludentes, como muita gente prega hoje. É verdade. E que são, sim. Então, como é que você vê esse momento da IA, esse mercado numa velocidade absurda que está, a juventude trabalhando muito forte nessa questão do digital, mas eu sinto muita falta daquela habilidade do planejamento. Porque se você não tiver noção do que é planejamento, você não vai conseguir conversar com a IA. É verdade. Tá? Então, como é que você vê esse mercado que briga o tempo todo, tradicional com o digital, e acabam perdendo oportunidades? Porque hoje, eu cito para você, hoje nós temos dificuldade de contratar profissionais da área digital. Porque eles não acreditam que a tua experiência, que a minha experiência sirva para o modelo dele imediatista, que ignora a necessidade do planejamento. Pois é. Para mim, é uma falta de visão isso, tá? Porque os dois públicos, eles existem. Né? Então, eu preciso falar com o público jovem e preciso falar com o público antigo, vamos dizer assim. Então, cada um se comunica de uma forma, de uma maneira, de uma mídia diferente. Né? Se o meu público é aquele público determinado ali, aquele assiste mais TV do que aquele outro. Mas se eu quero aquele outro, eu posso direcionar para aí. E se eu quero todos, eu direciono uma campanha que sirva para todos os formatos. Então, eu não preciso escolher. Né? Eu acho que sempre vai existir um público que ainda ouve rádio, principalmente aqui em Boa Vista. Né? O mercado regional que ouve rádio, que assiste a TV, que é a mídia de massa, né? Que as pessoas ainda estão muito... Né, ligados a isso, né? E temos também a juventude, a geração Z que está... Eu digo, o celular é a mídia mais importante que nós temos no planeta hoje.
porque todas as idades usam. Você vai até para o banheiro com ele. Então, se a gente analisar bem a comunicação, ela está bem pulverizada. Agora, esses números estão mudando. Vamos dar um exemplo, né? Quem na Copa agora usando não assistiu a TV Cazé, por exemplo. Você viu que esse filão foi deixado na mesa. Foi. Né? A Rede Globo não quis, a TV Cazé foi lá e disse, não, eu quero. E você viu o que aconteceu, né? A explosão que teve, né? 42 milhões de inscritos foi o número que eles alcançaram absurdo, durante a Copa. Absurdo. Fizeram uma movimentação sobre aquele goleiro do Vozinha, né? Vozinha. Eles conseguiram, com aquela movimentação, colocar ele em lugar de destaque com o público brasileiro. Cara, é impressionante. É impressionante o poder. A velocidade espetacular. Tá aí um bom exemplo, né? Pra gente usar, né? Como foi essa questão aí da internet, né? O poder que isso tem do dia pra noite de explodir um programa, uma pessoa, uma personalidade, uma música, né? Agora tem que saber lidar com isso. As pessoas acham que é só chegar lá e colocar, e não é. Né? A gente, como publicitário, a gente que fazemos planejamento, como você falou, que ele nunca vai morrer, planejamento nunca vai morrer. Inclusive, não deve morrer. Meus trabalhos executados com uma IA é feito em cima de planejamento. Tá? Ela segue, sim, planejamentos. Porque, como eu disse, a IA ela não trabalha sozinha. Ela precisa ser estimulada. Ela está trabalhando sozinha? Sim, está trabalhando sozinha. Depois de alimentada. Pronto. Depois de previamente, eu tenho combinado um roteiro com ela, um planejamento com ela que dê um certo trabalho para se fazer, para ser feito. Muita gente diz, foi feito com IA, é fácil. Discordo plenamente. Não, com IA fácil não tem resultado. Não, com genérico. IA pensado tem resultado. Sim, né? E também as escolhas, né, da IA, enfim, um GPT no plano gratuito é um cérebro de um adolescente, por exemplo. Sim. No Pro, ele já tem um cérebro sênior. A gente já consegue, né, ali maturar ideias muito mais amadurecidas. Sim. Né, planejamentos muito mais assertivos, né, estudo de mercado. Digo para você, enfim, falta tempo para a gente abranger um pouco mais, mas é um espetáculo. Vou lhe dizer, é um paraíso quando você aprende a fazer isso, adentrar nesses agentes e fazer a mágica acontecer. O que você visualiza, já que com essa evolução toda, o que você pensa da IA numa projeção, vamos colocar a médio prazo, vamos colocar 10 anos aí. Como é que você visualiza o mercado já mais adaptado, que hoje é uma novidade, é uma novidade, a boa utilização. Sim. Utilizar de qualquer jeito, como toda novidade, ela universaliza, mas não significa que todos tenham o mesmo resultado. Mas daqui a 10 anos, o que a IA vai poder oferecer para quem realmente queira utilizá-la de forma profissional? Como eu já disse, a IA ela é uma realidade, ela é irreversível, tá? Então, não é mais uma escolha. Passo para frente, não tem não tem mais volta. Eu posso assegurar isso aqui agora, tá? É uma realidade irreversível, tá? Então, você vai se enxergar dentro ou fora. Aliás, você não tem nem como se enxergar fora, porque ela é uma realidade tão pujante que você está dentro mesmo sem querer, por osmose. Por osmose. Agora, os resultados, sim, vão ser diferenciados para um e para outro. Quando a gente olha para o futuro, a gente vê para onde está indo o mercado, as tendências, inclusive, da própria IA, que é uma inteligência e é um cérebro que cada dia está maior e mais abrangente, ele está tomando mais espaço, porque isso é natural, né? Eu tinha um tanto de conhecimento, eu ia até ali. Aí passou um ano, eu tenho outro tanto de conhecimento, eu estou conseguindo ir até acolá. E onde é que vai parar isso? Né? Pergunta lógica, né? Então, o que a gente vê como tendência? Que a IA vai tomar conta de quase tudo. As novas profissões estão surgindo cada vez mais. A IA veio para tornar a vida do ser humano muito mais leve. O trabalho braçal, inclusive intelectualmente falando, né, ele vai sumir. Ele vai sumir. Então, a IA ela vai se tornar cada vez mais especialista e, ao mesmo tempo, generativa em específicos segmentos. Aliás, eu digo até em todos, né?
em todos, porque todas as áreas vão pendendo para isso, porque não tem como voltar atrás, e elas vão cada vez tomando mais decisões, mais clonando você mesmo, as suas decisões, seu modo de pensar, seu modo de agir e agindo como você para deixar você cada vez mais livre. Quem sabe não seja a porta para a gente ter o que a gente sempre quis, ter mais tempo com a nossa família, ter mais tempo para a gente fazer o que a gente gosta de verdade, enquanto tem alguém parecido, muito parecido com a gente, trabalhando por a gente em determinados projetos. Eu acho que eu vejo isso até como matematicamente falando, como um futuro. Vamos fazer uma viagem aqui, vamos voltar a 2020, 2021, quando foi o período da Covid. Foi, 2019 ali, do final para 19 até 21, quando as coisas Sim. tenderam a... Se nós já tivermos, porque no mundo já tinha, nesse período já, né, vários países já estavam com a IA em pleno funcionamento, em plena utilização. No Brasil ainda era algo muito, muito distante naquela época, né? Ainda era só através de um prompt ali, outro, mas não era tão divulgado, difundido, não era difundido. Como é hoje. Será que o home office daquele tempo, se nós já tivéssemos difundido a IA, ele teria dado um resultado melhor? Olha, eu vou lhe dizer exponencialmente. Exponencialmente. Assim como as empresas que naquela época enxergaram o delivery como uma saída, essas empresas prosperaram. Eu digo até para você, foi um diferencial para elas. Em vez de ser uma coisa ruim, foi uma coisa boa, né? Para quem teve essa atitude. Eu acho até que a IA segue essa mesma dinâmica agora, né? Quem olhou para onde todo mundo estava olhando e viu que ninguém está vendo e usou isso como um diferencial, frase boa. Digo para você que essa pessoa e essa empresa deu um salto. E muitas ficaram pelo meio do caminho também, por inércia, por não realmente ter essa visão, né? E eu digo, o home office, ele está cada dia mais valorizado e mais uma realidade. Digo para você, o mercado americano, por exemplo, ele valoriza muito o home office. Isso. Muito. Digo para você, há muitos anos eu já trabalho assim, dessa forma. Eu já não preciso, eu vou, faço uma viagem, eu tenho uma reunião, e fecho um contrato, porém eu não preciso mais estar de corpo presente. No escritório. Não preciso mais. Eu digo até que as pessoas rendem mais, elas são mais eficientes, elas são mais felizes. Pronto. Agora vem uma pergunta, mas essa questão para o Brasil. Você, muito cedo, resolveu se desafiar, resolveu ganhar o mundo. O brasileiro ele tem essa cultura do home office como cultura de resultado? Olha, Porque durante a pandemia a gente viu que as pessoas mais consideravam uma folga do que propriamente se comprometer com a empresa que adotou aquele modelo, dizendo a ele, você vai para casa, mas você não deixa de cumprir as suas obrigações. E o que se viu foi um desvirtuamento completo do trabalho de home office. Às vezes, uma coisa ela precisa dar errado para ela poder dar certo. Digo para você, dado ali, isso foi uma situação nova para o brasileiro, né? E o brasileiro já tem esse jeito meio malandro de ser, meio folgado, vamos dizer. É diferente do mercado americano, que é aquela coisa mais pragmática ali, né? O brasileiro, culturalmente, ele já tem esse... E eu acho que sim, eu acho que é a cara do brasileiro também. Logicamente que ele precisa se adaptar, ele precisa ainda sofrer as penalidades da sua folga, né, da sua falta de profissionalismo, para daí então ele lapidar essa forma. Eu acho que o brasileiro sim está se adaptando a isso. Né? Eu tenho muita familiaridade com o mercado de São Paulo ali, eu vejo que isso lá é uma realidade muito pujante. Né? Como digo, eu dou um exemplo para mim mesmo e muitos amigos meus da minha área que adotam já isso como uma prática normal. Eu vejo que essa é uma tendência, né? Inclusive de economia para as empresas, né? De melhores resultados. É uma forma nova de se relacionar com o mundo e com as pessoas. E com o trabalho, por que não? Sim, o trabalho de cabeça você faz melhor onde você tem o teu melhor ambiente, onde você é mais feliz. E isso tem relação direta com a casa da gente. Totalmente. Só que a gente tem que colocar isso como uma meta cultural. E acabar com esse negócio que não é uma crítica, mas é um modelo mental do brasileiro
né, de achar que em casa eu não preciso trabalhar. Exato, né? Esse mindset Entendeu? aí, eu vou lhe dizer... Tem que mudar. Lógico, Tem que se ele mudar. quiser, sim, colocar isso para frente, que é uma tendência, e é muito bom viver dessa forma, cara, a liberdade geográfica é um dos paraísos da vida. Eu digo para você... Isso. A gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo. Você viu que passa rápido. Passa aqui, rápido. Passa rápido. Nem vi. E a gente pede de todos os que passam por aqui, que bate papo com a gente, sempre uma mensagem em cima do tema que a gente discutiu. Tá. É um tema que ele é extremamente atual, e não vai deixar de ser atual. Nunca. Por anos e anos e anos Acredito ele vai também. ser atual, até inventar o IA 1.2, 1.3. Ah, sim. Mas até lá a gente ainda tem muita coisa a aprender com o IA e a ensinar, né? Porque a gente que alimenta esse negócio, é uma troca. Então, qual é a mensagem que você passa para essa turma que está chegando no mercado com essa visão imediatista, né? Sim. Ignorando a necessidade de uma cultura de planejamento e resultado? Então, qual é a mensagem que você passa para as pessoas para que elas sofram menos? Não é que não vão sofrer, como nós também, em qualquer mudança que tem, a gente sofre também para se adaptar. Mas a gente já ralou muito, então já sofreu e já aprendeu muito com o sofrimento. Mas essa turma ainda não sentiu o que é um sofrimento de mercado, um sofrimento onde a tua atitude acaba te gerando perda de oportunidades, te tiram do mercado, te classificam como uma pessoa que nunca vai conseguir se enquadrar nesse novo modelo, nesse modelo moderno que a gente tem, né, com a IA. Então, qual é a mensagem que você passa para essa turma? Bom, eu vou dar uma resposta me usando como... como exemplo. Como exemplo, né? Porque uma coisa é eu ler um artigo ali, sim. Né, eu vou me usar na prática, né? Primeiro, respire. Respire porque é muita IA. É muito modelo surgindo, cada dia surge um novo e você fica com aquela sensação, será que essa não é melhor do que aquela outra? E você fica com a mania de pular de uma para outra e nunca fica bom em nenhuma. Digo isso para você que isso aconteceu comigo, com os meus amigos, com as pessoas que eu conheço. Esse frenesi, esse burnout de IA, de porque surge cada hora uma nova e você tem a falsa impressão de que essa nova é sempre melhor do que a que estava ali, a que já surgiu ano passado. E eu digo que a primeira coisa, respire, pare e escolha a IA que se identifica com você e fique especialista nessa IA, né? Vou dar um exemplo do ChatGPT, que é o meu queridinho, né? Podem surgir outras, né? Tem o Gemini, como tem o Opera, como tem outros, né, que são muito usados, mas para mim nenhum substitui o GPT nessa área de planejamento, que é o que você é, onde nasce tudo. Digo para você, qualquer coisa que você for fazer em qualquer outra IA, tudo pode nascer e deve nascer ali. É o meu conselho, tá bom? Se você se aprofundar em se relacionar com uma IA, dela vão sair as outras. Ah, eu não sei me relacionar. A própria IA te ensina a se relacionar com ela mesma, né? Há técnicas dos 2 passos. Eu não sei o que fazer, eu pergunto para ela como é que eu devo fazer. Ela me diz como eu devo fazer. Vou dar um exemplo. Como eu posso tirar o melhor resultado para você? Eu trabalho com isso, né? Eu quero esses resultados. Qual é a forma que eu tenho a fazer, a me relacionar com você, que mais vai me dar resultado? A própria IA te fala como fazer isso. E você começa por ali, o fio do novelo. E você vai se relacionando e batendo papo e trocando ideias. Quando você vê, você está altamente aprofundado naquela e ela vai te direcionar para outras IAs que você vai formar o seu set de IAs, né? Que mais se encaixa com o seu segmento, com o seu estilo de vida, com as coisas que você faz. E aí sim, sem você ser profissional daquilo, você consegue ter resultados excelentes. Digo para você que você vai desmistificar e descortinar vamos dizer, um novo cenário de relação com as IAs e resultados. Eu recomendo dessa forma. Que coisa boa. Priscila, quero te agradecer. Agradecer por uma belíssima história contada aqui para a gente. Eu sempre reforço que o Falando de Negócio ele tem esse objetivo. A gente quer conversar, mas a gente quer trazer
bons exemplos. Com certeza. Né? Que com a certeza. gente já é cheio de tanta coisa ruim. Né? Eu acho. E aí, quando a gente concentra a energia da gente no problema, a gente ignora o potencial que a gente tem de solucionar os problemas. E tem demais. Tem demais. E com Eu digo pra tanta você. ferramenta. É muita. Então, para quê? Para que focar? Para que gastar a nossa energia com problemas se a gente tem Isso é o caminho verdade. para a solução? Vou lhe dizer que é maravilhoso. Às vezes eu ficava pensando que dormir me atrapalhava, sabia? Mas Eu também ficava precisa descansar. Não, a gente precisa e deve. Mas é que era tanta coisa para aprender, Ansiedade, para se né? relacionar, Ansiedade boa. tanta coisa boa acontecendo que, puxa vida, foi Mas maravilhoso. a gente fica muito feliz. E aí, com esse exemplo, o exemplo do Brício, eu acho que é uma área que tá em voga agora, é um negócio que a gente tem que aprofundar mais. Né? Tem muita gente que trata isso de forma muito superficial, mas não tem como tratar de forma superficial. Isso vai fazer parte, Sim. né, do café da manhã da gente, do almoço, da janta, do lanche, da vida das pessoas, da vida das famílias. Então a gente tem que aprofundar. E aí, falando de negócio, ele tem esse objetivo, não só trazer histórias, mas também mostrar o que isso muda na vida das pessoas. Né? Não tem ação que não cause um efeito positivo em alguém. Agora, desde que você esteja pronto, aberto ao conhecimento, tudo que vier para o mercado vai ser muito bem utilizado. Então, até a próxima segunda-feira e obrigado a todos. Até a próxima, com mais um Falando de Negócios com Weber Negreiros.